Olá, bom dia, turma do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gênero. E hoje nós vamos fazer a correção da página 19 do nosso livro, de gênero, tá bom? Diz o seguinte, a primeira questão o texto é uma pequena peça teatral, ou seja, ao escrevê-lo, Max Nunn teve como objetivo a concentração, o que foi evidente quando analisamos a própria estrutura do texto. Pensando nisso, aponte dois elementos estruturais que permitem identificar esse texto com uma peça teatral. Nós podemos estar colocando aí, são só sugestões, tá bom? Vocês podem estar colocando outros também. A estruturação em diálogo e as rubricas. Aí tem a segunda. Rubricas são as orientações para os atores e o diretor encenarem a peça. Não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, responda as seguintes questões. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Um cenário adequado. Uma peça teatral bem organizada, com um cenário bem feito. Assim que começar a assistir a peça, quem estiver assistindo não vai ter trabalho de identificar, não. A segunda, como os espectadores acompanham a história. Eles acompanham a história por meio de uma sequência de falas. Eles analisam o diálogo dos recursos eles analisam o diálogo dos personagens, não é isso? E depois os recursos visuais, usando na encenação. Eles têm todo aquele processo. Quando eles vão, nós, telespectadores, nós vamos assistir uma peça, nós prestamos atenção em todos os detalhes. Né? Na fala deles, que nós chamamos no diálogo, que é a fala. No desenvolver da história, como eles fazem isso, como eles conversam entre si, como que eles estão nos repassando essas falas. A letra C, como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando. O papel de cada ator fica claro na própria atuação. Como é que eles vão compreender? Quando eles começarem a assistir a peça. Aí eles vão entender quem é quem na peça. Ou seja, na maneira de falar, de vestir, nas ações, nos gestos que eles fizerem e entre outros. Por que entre outros? Porque a peça, ela apresenta várias funções. Aí tem um que é mais engraçado, outro é menos engraçado, um é mais calmo, outro é mais bravo. E vai depender da encenação que cada vai ter. Como outro gênero textual, em que há o predomínio da narração, a exemplo do conto de mistério que estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, responda. Quantos e quais são os personagens do texto? Os personagens do texto são 3. São 2 assaltantes e uma vítima. Não coloco. Como a vítima é chamada pelo assaltante, a vítima é chamada de cliente. Esse termo é usual para esse contexto? Não, ele não é usual para o contexto. Qual foi a intenção do autor ao identificá-lo dessa forma? A intenção dele é de empregar esse termo para produzir o humor. Então, a vítima é o cliente,
o contexto não é usual e ele queria empregar o humor na peça. Você consegue imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? Dá pra gente perceber que não deve passar de alguns minutos. Ela foi uma peça curta, tem assaltante 1, assaltante 2 e o homem que era a vítima, né? A gente, na leitura do texto, podemos perceber que foi questão de minutos. Ela não foi uma peça muito grande. E essa foi a nossa correção de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula.